Comentário mensal do mês de setembro de 2023, e mais do que ficar falando aqui de passado, a ideia é trazer um pouco da leitura do que a gente está pensando para o futuro e também trazer um pouco de como que a gente aloca, como que a gente pensa as nossas alocações. Tá? Falando de Brasil, a incerteza fiscal voltou para o radar, né? Ou seja, o governo assumiu um compromisso no arcabouço fiscal de zerar o déficit em 2024, ou seja, de gastar o mesmo que arrecada. Esse foi o compromisso, né? Gastar o mesmo que arrecada. O ponto é que quando são feitas as contas das projeções, de quanto que está no orçamento, quanto que vai gastar, quanto que vai arrecadar, está dando um número de que o gasto vai ser 168 bilhões acima da arrecadação. Então, por isso que tem um esforço muito grande da Fazenda, do planejamento, com JCP, apostas esportivas, tributação de offshore e por aí vai. Porque está tentando buscar esses 168 bilhões. A incerteza fiscal aqui está no sentido de que, será que será mesmo um governo austero? Vai buscar atingir essa meta ou vai largar? 2024 é ano de eleição para prefeito, né? Eleições municipais. Será que eles vão cortar custos para bater a meta do fiscal em ano eleitoral? Então toda essa incerteza fiscal gerou uma reprecificação dos ativos, tá? Esse é um dos motivos, né? Tem também o petróleo, que subiu cerca de 20%, 30% nos últimos 2, 3 meses. Tem também os títulos americanos, que eu já vou falar, que estão em patamares que não se viam há 15, 20 anos atrás. Então tudo isso causou uma reprecificação dos ativos. Para compartilhar aqui, eu quero mostrar o DI. Olha só que interessante, o DI, na linha vermelha, a gente tem o DI no dia 3 de outubro, né? Ontem, né? O dia que eu estou gravando esse vídeo, ontem. Na linha azul tem há uma semana atrás. Olha o quanto subiu, reprecificou. Então todo esse cenário, petróleo em alta, incerteza fiscal, atividade econômica mais forte. Então o PIB no segundo trimestre, que saiu recentemente o resultado, surpreendeu as expectativas. Todas as projeções do PIB para o ano de 2023 falavam de um PIB abaixo de 3%. E agora todas as projeções, né, falta poucos meses para acabar o ano, todas as projeções estão falando de um PIB de 3%. Ninguém falava em PIB de 3% no final do ano passado, no início desse ano. Então tudo isso, essa economia mais aquecida, esse petróleo mais alto, tudo isso gera pressão para a inflação. Pressão para a inflação exige juros mais altos por mais tempo. E aí a gente está vendo isso na curva do DI futuro, a gente está vendo isso na curva das NTNBs, os títulos IPCA+, do Tesouro, os títulos longos estão chegando perto de IPCA mais 6% de novo, a gente está vendo isso nos pré-fixados, então está gerando um momento interessante, novamente, né, para a alocação nesse tipo de ativo, como pré-fixado e IPCA. Né? E eu quero fazer um alerta aqui para a alocação em pré-fixado. É um dos ativos que as pessoas mais menosprezam, mais deixam de tomar cuidado, né? Menos tomam cuidado, e é um dos ativos de maior risco. Pô, Guilherme, renda fixa, pré-fixado, como é que isso pode ter risco? Vou dar um exemplo. Essa semana fiz reunião com um advogado, 10% da carteira dele está em títulos pré-fixados. Todos eles há uma taxa média ponderada de 11%. Ou seja, ele travou vários títulos pré-fixados, quando você faz a conta, dá uma média de 11%. Como os juros foram para cima do patamar de 11%, ele está tendo uma rentabilidade de 80% de CDI. Então tem 10% da carteira dele rendendo a 80% de CDI. Então esse é o risco do pré-fixado. Por isso que aqui na API Capital a gente toma muito cuidado com o tanto que a gente vai alocar em pré-fixado. O percentual da carteira em pré-fixado ele tem que ser muito bem pensado. Então a gente faz essa análise quando inicia a consultoria. Então entende qual que é o objetivo dessa família, desse indivíduo, qual o horizonte de investimentos, qual o apetite a risco verdadeiro, qual a etapa de vida financeira, quais são os projetos, para daí falar, então o percentual certo de pré-fixado é esse, de inflação é esse, de bolsa, será que faz sentido, será que não faz sentido? E aí definir a alocação estrutural. E de acordo com os movimentos de mercado, aí sim a gente trabalha na alocação tática. O que acontece com a maioria das pessoas? E é isso que eu quero trazer aqui nas cartas, nesses comentários. Não é só falar do mesmo, mas é trazer um pouquinho dessa leitura. A maioria das pessoas esquece de olhar a alocação, não cuida, não tenta entender qual seria a alocação ideal para ela, vai direto para a seleção dos ativos.
E aí acaba, às vezes, selecionando ativos de forma errada. E tem vários estudos, um deles é o da Vanguard, que ele mostra 91% da carteira de investimentos ela é explicada pelo correto asset allocation. O sucesso de uma carteira de investimentos depende de 91% do correto asset allocation. Por isso que a gente gasta tanto tempo nisso. E só 9% da seleção dos ativos. A grande maioria das pessoas dedica toda a atenção para algo que vai responder só por 9% do sucesso da carteira de investimentos. Tá? Fecha parênteses. Com relação aos Estados Unidos, o que aconteceu? Né? O Fed teve a última reunião lá do Comitê de Política Monetária deles, né, o FOMC. O mercado sabia que a decisão, muito provavelmente, seria a manutenção da taxa de juros. Aonde que veio a surpresa? Né? Fora dado de emprego, fora dado de como está a economia e etc, etc. Onde que veio a surpresa? Né? A surpresa veio no comunicado do Fed, falando que pode ser que eu suba os juros. Enquanto o mercado estava esperando que quando que ele vai anunciar que vai começar a cortar. Então o mercado estava esperando uma coisa, o Fed falou outra. E aí isso causou esse rebuliço que a gente está vendo, essa reprecificação dos ativos lá nos Estados Unidos. Como, por exemplo, o TIPS, que seria o primo do título IPCA+, aqui no Brasil, ele subiu para um patamar máximo da história dele, aí, do título de 30 anos. Eu peguei toda a série histórica aqui. Né? Tá 2,5%. Né? 2,5% de juros real em dólar da economia, como é uma economia dos Estados Unidos, é algo muito impactante, é algo muito significativo. É algo que puxa muito dinheiro de todas as outras economias. Então, por que eu vou botar dinheiro na bolsa lá, ou na renda fixa lá no Brasil, sendo que eu tenho 2,5% de juro real aqui por 30 anos? Consigo contratar 2,5% de juro real por 30 anos aqui nos Estados Unidos. É isso que está passando na cabeça de muitos alocadores e é isso que tem drenado muito capital lá para os Estados Unidos. E aqui eu estou mostrando só o título de 30, mas se você pega o título de 10, o pré-fixado, mesma coisa. O pré-fixado está chegando perto de 5% para 10 anos. Então eu estou citando um gráfico aqui, mas isso está acontecendo com vários outros investimentos. Esse é o comentário mensal desse mês. Compartilhe esse vídeo porque você ajuda essa mensagem aqui a chegar a mais pessoas que estão interessadas em conteúdo de qualidade. Curte o vídeo. Um abraço. Até o próximo comentário mensal.